Será que realmente podemos conhecer a Deus? Este verbo conhecer, qual é o sentido dele na palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à comunidade Aliança de Misericórdia, este canal, que você possa aproveitar aí todos os vídeos que estão esperando para que você possa crescer na vida espiritual, para que possa também conhecer um pouco mais do trabalho que nós realizamos nas diversas realidades onde a misericórdia vai lá e toca, né, muitas vidas. Por isso, vai aproveitando todo o material que tem aí no canal, vai se aprofundando também. Bom, se você está chegando a primeira vez, já deixo aí o convite para que você possa se inscrever no nosso canal. Vamos meditar juntos, nós estamos fazendo esse itinerário com a Palavra de Deus. Agradeço a todos que têm partilhado conosco todos os dias a Palavra e temos aprofundado juntos. Bom, vamos pegar hoje, a Palavra de Deus está em João, no capítulo 14, do versículo 6 ao 14, diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Percebe aqui a afirmação de Jesus? Se você me conhecer, você conhece o Pai. Se você agora também, ele vai colocar, se você me vê o Pai. E é interessante essa afirmação, porque logo em seguida, Filipe vai fazer essa seguinte afirmação. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É como, já viu quando você fala uma coisa, você acaba de dizer aquilo, alguém te pergunta a mesma coisa, só com um pouquinho diferente, mas você acabou de dizer alguma coisa. Como que você se comporta? Geralmente você tem paciência. Geralmente você volta a repetir aquilo que você acabou de dizer de uma forma diferente para que aquela pessoa entenda. São sempre desafios que vai nos aparecendo, né? Muitas vezes isso tira a nossa paciência. Quantas vezes um filho, quantas vezes uma pessoa do trabalho, você acabou de falar com ela uma coisa, ela te faz a mesma pergunta. Talvez isso aconteça com você, comigo, às vezes acontece várias vezes. E isso suscita em nós todo o exercício de paciência, de explicar, de retornar. Bom, Filipe faz isso com Jesus. Faz ele reafirmar algo que ele estava dizendo. De vez em quando é difícil entender Jesus. E as perguntas são meio assim necessárias para poder compreender. Na nossa vida espiritual também. Muitas vezes é necessário voltar a Jesus, pedir para ele: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me explica melhor isso. Mas tem muitas vezes que ele está falando com a gente, mas a gente não entende. A gente começa a fazer as mesmas perguntas. Bom, aí Filipe fala isso e ele responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? E aqui é interessante pensarmos que conhecer significa, na palavra de Deus, ter intimidade. Se você conhece alguém, significa que você tem um relacionamento de intimidade. Conhecer alguém é poder sentar à mesa com ele, trocar as palavras, partilhar a vida, e isso, naquele tempo, tem uma dimensão de intimidade. Muitas vezes, o verbo conhecer é usado até para falar daquilo que é intimidade. Quando Maria responde, por exemplo: mas como se dará isso se eu não conheço homem algum? Não é simplesmente de não saber ou de não conversar com um homem. É lógico que ela conversou com várias pessoas, entre elas eram homens, mas conhecer aqui tem a dimensão de intimidade. Eu não tenho intimidade com nenhum homem. Assim também esse verbo é aplicado. Então quer dizer, quando Jesus nos convida a conhecer, ele está nos convidando a ter intimidade, a ser próximo, a conhecer o que se passa aqui. Mas muitas vezes nós não vemos, nós não percebemos. E aí tem esse exercício de paciência de Deus conosco. Quantas vezes Deus tem usado de paciência comigo e com você para explicar as mesmas coisas, para falar os mesmos toques. Quantas vezes aí na tua família as coisas estão sendo sempre colocadas para você do mesmo modo e nós não nos convertemos. Nós não buscamos este conhecimento de Deus.
Muitas vezes eu percebo a palavra de Deus insistindo em alguns pontos. Às vezes vai passando os dias, né? Vocês vão percebendo isso. Parece que a homilia vai batendo nos mesmos pontos, vai colocando lá o dedo aonde nós precisamos tocar. Mas como nós ouvimos e esse conhecer não penetra dentro de nós, não se torna íntimo de nós, não há aqui essa relação de mudança. E aí é muito bonito porque quando nós começamos a conhecer nessa relação de intimidade, nós vamos nos tornando um com aquilo que nós ouvimos. Quantas vezes nós escutamos, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos aquilo que nós ouvimos. Não sei se você tem essa impressão. Há um tempo atrás, quando eu ficava podia assistir TV, no sentido de que tinha a possibilidade de tempo, né? Aí quando eu colocava naqueles programas lá que só tinha violência, eu achava que eu ia sair na rua e ia acontecer violência, né? Então antes de entrar para a comunidade, achava que São Paulo era um lugar terrível. No Rio de Janeiro nem se pensar. Quando a gente vai no Rio de Janeiro, eles pensam que São Paulo é uma cidade violenta. E nós que moramos em São Paulo achamos que o Rio é violento. Por quê? Porque parece que aquilo que está passando ali é a realidade. Porque nós não conhecemos. Né? Quantas vezes nós temos medo dos irmãos que estão na rua, mas porque nós não conhecemos. Mas quantas vezes você se sentiu impelido a passar por aquilo que são as aparências que nos são apresentadas muitas vezes de violência? Quantas vezes você foi convidado a se aproximar de alguém que está marginalizado e sabe que ali realmente não é bem aquilo que você pensava? Quantas vezes as pessoas que nós levamos pela primeira vez nos presídios, elas se surpreendem? Se surpreende porque encontram pessoas educadas, pessoas que têm uma boa colocação, pessoas que falam bem e que sofrem. Não parece que são aquelas pessoas que muitas vezes aparecem. Isso não quero dizer, mas agora você está passando a mão na realidade, não está olhando para ela. Não, meus caros, temos consciência dos erros, eles estão lá para pagar por aquilo que erraram, tem que cumprir a pena. Alguns deles não querem mudar, mas também, como alguns deles lá também não querem mudar, tem muitos de nós que também não querem mudar. É lógico, de proporções diferentes. Mas a gente ouve e não tem relação com aquilo que nós ouvimos. E hoje a palavra de Deus é isso. Nós ouvimos, mas nós não conhecemos. Então Deus se revela a nós na palavra, mas ao mesmo tempo nós não conhecemos. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente ainda vai crescendo na vida espiritual, você vai vendo cada vez mais que você conhece menos Deus. E é interessante, quem geralmente não tem muita intimidade, acha que conhece muito. Veja como que é a desproporção. Você pega os grandes santos, eles vão chegando à conclusão de que ainda não conhecem Deus. Aqueles que começaram agora a vida espiritual, eles acham que já conhecem tudo sobre Deus. Mas nós, meus caros, somos muitas vezes este surdo que Deus está falando conosco as mesmas coisas há muito tempo e nós estamos repetindo. E isso vale para você perceber o que Deus tem falado com você, o que Ele quer se revelar a você, mostrar a você, e você ainda está te perguntando, Senhor, mostra-me, mas Ele já te mostrou, Senhor, fala-me, mas Ele já te falou. E aí você precisa perceber isso, porque quando você vai andando, caminhando na vida espiritual, você vai percebendo. Um dos grandes espirituais aí da nossa época, o Thomas Merton, tem no seu diário espiritual, ele vai falando isso, ele fala assim, Senhor, quando eu penso que te conheço, pareço estar louco, pois não te conheço. A única coisa que sei é que não te conheço ainda. Ou seja, a única coisa que eu sei, a única coisa que eu percebo é que tudo que eu conheço de Deus ainda não é Deus. É uma sombra de Deus. Porque toda a bondade que eu conheço dele, toda a misericórdia que eu já experimentei, os milagres que já vi, ainda são uma sombra de Deus. Posso tocar algumas coisas, mas isso ainda não é Deus. Por isso, sou como Filipe, ainda surdo,
incapaz de entender aquilo que ele acabou de falar e que tem que voltar para Jesus e pedir para ele: mostra-me o Pai, mostra-me, Senhor, quem Tu és, revela-me quem Tu és. E aí cada dia se surpreender, porque nós vamos percebendo que Ele ainda é muito mais do que aquilo que nós vivemos, experimentamos e vimos. Ele é este Deus que nos surpreende. Deixe-se surpreender por Deus hoje. Fala para Deus hoje isso, que hoje nessa festa comemoramos de São Filipe, de São Tiago. Mostra-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Revela-me. Ou seja, clame ao Senhor e nós vamos nos surpreender com Ele. Faça esse desafio e você vai perceber o que Ele é capaz de te revelar. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.